Olá, bom dia para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Estamos de volta com as principais notícias desta terça-feira. A Prefeitura do Rio de Janeiro formalizou a concessão de 2 quiosques para a família do congolês Moisés. O jovem de 24 anos foi brutalmente assassinado há 2 semanas após cobrar 2 diárias de trabalho no valor de R$ 200. O documento que concede a permissão para a exploração dos estabelecimentos até o ano de 2030 foi entregue à família durante uma reunião. Participaram do encontro representantes da concessionária que administra os quiosques, o secretário municipal de Fazenda, Pedro Paulo, e o prefeito, Eduardo Paes. O espaço também será um local de celebração da cultura do povo africano e um memorial para o jovem. Agora, falando de coronavírus, o Brasil registrou quase 500 mortes por Covid em um único dia, mas o número de casos apontou estabilidade pela primeira vez no ano. O Ministério da Saúde informou que o Brasil registrou 498 mortes por Covid em 24 horas. Com isso, o país chega a 632.621 vítimas da doença. Também foram registrados 66.583 novos casos em um dia. Ao todo, já são mais de 26.599.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes está em 783 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de alta, com aumento de 150%. A média móvel de casos apontou que 167.550 registros foram feitos por dia. Os dados mostram uma tendência de estabilidade, com uma variação de 13% em relação a 2 semanas atrás. A alta vinha sendo registrada desde o dia 30 de dezembro. No cenário da evolução da doença por regiões, hoje, 26 unidades da federação indicaram alta. Apenas o estado do Amapá registrou estabilidade no número de mortes pela doença. E agora vamos a um balanço da vacinação aqui no Brasil, que já aplicou mais de 370.661.000 doses de vacinas contra a Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 167.611.000 pessoas tomaram a primeira dose, enquanto 150.996.000 brasileiros tomaram a segunda dose. E a dose de reforço já foi aplicada em 52.053.000 pessoas. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Amazonas, entre outros estados, já confirmaram que a maioria das mortes está relacionada a pacientes que não foram imunizados ou não completaram a imunização. No destaque internacional, milhares de caminhoneiros são contrários à obrigação da vacinação para cruzar a fronteira com os Estados Unidos. Por isso, eles bloquearam a cidade canadense de Ottawa. Já se fala em crise política no país. A manifestação paralisa a capital do país há vários dias e ameaça virar uma grande crise política para o primeiro-ministro Justin Trudeau, que exigiu o fim imediato da manifestação. O prefeito de Ottawa, Jim Watson, pediu ao governo federal a nomeação de um mediador para dialogar com os manifestantes e alcançar uma maneira de desativar os protestos. No domingo, Watson declarou estado de emergência na cidade, ao afirmar que o movimento estava fora de controle. Na segunda-feira, ele pediu reforços ao governo federal para conseguir o fim do que chamou de cerco. De acordo com estimativas, entre 400 e 500 caminhões bloqueavam o centro da cidade. A situação levou o parlamento a convocar uma reunião urgente para debater os próximos passos. As manifestações do Comboio da Liberdade começaram em 29 de janeiro por parte de caminhoneiros enfurecidos com as exigências de vacinação impostas para quem atravessa a fronteira com os Estados Unidos. Agora vamos mudar um pouco de assunto. A terça-feira será marcada por instabilidades em diversas regiões do país. Vamos conferir como vai ficar o tempo nesta terça-feira em algumas cidades. Em Mossoró, no Rio Grande do Norte, o dia deve ficar quente e os termômetros poderão registrar até 36 graus.
Em Guarapari, no Espírito Santo, também tem previsão de calorão e as temperaturas podem alcançar os 35 graus. Em Porto Velho, em Rondônia, a máxima prevista é de 31 graus. O sol deve aparecer entre nuvens e tem possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Em Curitiba, no Paraná, o tempo deve ficar instável, com poucas aberturas de sol e a temperatura não vai passar dos 25 graus. Já em São Paulo, a máxima também não passa dos 25 graus e tem previsão de chuva a qualquer hora do dia. Separem o guarda-chuva. E olha, ainda falando do tempo, as chuvas que caíram ontem provocaram transtornos no litoral de São Paulo. Foram registrados alagamentos em pelo menos 8 cidades da região. E a previsão é que nos próximos dias a situação irá se repetir. Bertioga, Cubatão, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, Guarujá, Santos e São Vicente. Todas essas cidades do litoral sul paulista enfrentaram problemas por causa das chuvas. A Defesa Civil de Santos informou que o índice pluviométrico da cidade passou de 82 milímetros em 72 horas. Logo cedo, Praia Grande entrou em estado de atenção. Equipes da Defesa Civil da cidade foram mobilizadas para realizar vistorias no município. No Guarujá, o acumulado de apenas 24 horas chegou a 60,8 milímetros, enquanto a cidade de Mongaguá registrou no mesmo período 121 milímetros. Em São Vicente, os alagamentos começaram durante a madrugada. Você me disse aqui que acordou e a água já estava dentro da sua casa. Dentro de casa já. Todos os anos é assim, esses meses assim de fevereiro, janeiro, fevereiro, é tudo lagado de água. E agora fica quanto tempo assim, vivendo ilhado? Até ir pro canal, né, porque não tem saída para lá, que é tudo os canal tudo sujo, tudo é sofá velho, um monte de coisa. Aqui em São Vicente, uma das cidades mais atingidas pelos transtornos causados pelas chuvas desta segunda-feira. Aqui no litoral paulista, nossa equipe está há mais de uma hora tentando acessar o centro da cidade. Só que por onde nós passamos, as ruas estão assim, completamente alagadas, são vários os carros ilhados, pessoas passando, se arriscando aí por essa enchente com água até o joelho. Está difícil até mesmo para os caminhões passarem por aqui. A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta com previsão de chuvas fortes, chuvas inclusive que podem causar novos alagamentos e deslizamento de terra. De São Vicente, no litoral paulista, Maria Clara Leite. Obrigada, Maria Clara. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente vai se encontrar daqui a pouquinho na edição de 1 da tarde. Eu e a Dani Paris esperamos você. Até mais.